Grande Rio, cantar o Pedra Preta, né, meu pai? E aí, Diegão? Para com isso. Isso aí é comigo, compadre. Vou cantar um negócio de pedra preta. Então tá. Só se for agora. Vamos junto. Não é assim não. Aí, já que tá todo mundo reunido, vamos cantar o Pedra Preta, meu compadre. Vambora! Salve o candomblé, epa, reuiá, grande rio é, tá longe lá, pelo amor de Deus, eu não vou guiar na fé, eu respeito seu amém, você respeita o meu axé. Salve o candomblé, epa, reuiá, grande rio é, tá longe lá, pelo amor de Deus, eu não vou guiar na fé, oi, respeita o meu axé. É pedra preta, quem risca ponto nesta casa de caboclo, chama flecheiro, lírio e arranca toco. Seu Serra Negra na Jurema, pedra preta, o assentamento fica ao pé do bedezeiro, na capa de Exu o caminho inteiro, em cada encruzilhada o pau que dá, era homem, era bicho flor, bicho homem, pena de pavão. A visão que parecia dor, a visão do Salvador João, no cabo do Ejupiabá, lá na roça gameleira, da colmeia dava o que falar, na colimba feiticeira. O que, Oxóssi é caçador, o que Odé, na paz de Zambi ele é mutalambô, o araqueto, o guardião do agueré. O que, Oxóssi é caçador, o que Odé, na paz de Zambi ele é mutalambô, o araqueto, o guardião do agueré. É isso, delicatiço, o rio mexiço que sai da Bahia e leva meu pai mandingueiro, baixar no terreiro, quilombo Caxias, malandro, vedete, herói, faraó, um saravá pra folia. Bailam os seus pés e perdoaram o beijuí, giram presidentes, penitentes e abais, curva, serraria e os outros batuqueiros, pedem paz. Salve o candomblé, epa, reuiá, grande rio é, tá longe lá, pelo amor de Deus, pelo amor que há na fé, eu respeito seu amém, você respeita o meu axé. Salve o candomblé, epa, reuiá, grande rio é, tá longe lá, pelo amor de Deus, pelo amor que há na fé, oi, respeita o meu axé, respeita o meu axé, respeita o meu axé. É isso, que beleza! Olá a todos, eu, Gabriel Haddad, carnavalista aqui da Grande Rio, em parceria com Leonardo Bora. Estamos recebendo aqui no Barracão nosso amigo Robson Moratelli, um dos compositores do nosso belíssimo e grandiosíssimo samba para o Carnaval de 2020. Agradecer ao Sambista da Depressão pelo convite, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o samba, e quem não está entendendo ou quem não está muito por dentro de algumas partes do nosso samba enredo possa também esclarecer isso, né? Vamos então? Vamos. Pode ser? Vambora. Bem, o início do samba, a cabeça é pedra preta, quem risca ponto nesta casa de caboclo, chama flecheiro, lírio e arranca toco, seu Serra Negra na Jurema, Juremá. Logo no início do samba, os compositores, né? Sim, nós começamos pensando em fazer aí uma entrada onde o caboclo do Joãozinho da Gomeia, seu Pedra Preta, né? Eles fizessem tipo uma gira no terreiro, Uma gira de convidado caboclo. uma gira de caboclo, como está na sinopse, como bem colocado pelo Gabriel e pelo Leonardo Bora, uma gira onde os caboclos todos estivessem presentes, sendo o patrono o Pedra Preta, que é o caboclo do Joãozinho da Gomeia. E por isso que ele convida, né? É Pedra Preta que risca ponto nessa casa de caboclos, ele ser o patrono.
chama Flecheiro, ele chama Falange, e o seu Serra Negra na Jurema Juremar, que é uma erva, né, que faz parte de todo o rito. A erva da Jurema faz parte do candomblé de caboclo e foi uma erva que Joãozinho da Gomeia trouxe para o Rio de Janeiro junto com o culto à Jurema, que também está introduzido dentro do candomblé de caboclo, que é um candomblé que não era muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, mas que ele traz para cá, para o Rio, lá de Salvador. É uma saída poética muito feliz, né? Muito rica na entrada do samba, porque na sinopse nós iniciamos o texto, né, propriamente dito, para além da apresentação, citando dezenas de caboclos. Né? A gente queria mencionar esses inúmeros caboclos. Durante a pesquisa a gente consultou a Céci Caxi, né? Ou Céci Caxi, que é a herdeira do trono de João, né? Para saber quais os caboclos que mais baixavam, né, nas giras da Gomeia. Então foi uma estratégia poética que nós carnavalescos utilizamos, juntamente com o Vinícius Natal, pesquisador, né, que nos auxilia na preparação desse enredo. E a parceria foi muito feliz em captar essa essência poética que está ali para abrir o samba, né? Mais uma apresentação. Evocando essa energia dos caboclos, mencionando, né, seu Serra Negra, seu Arranca-Toco, Lírio, Flecheiro e a Jurema, né, que vai ter um destaque muito especial no enredo. A Jurema, além de ser uma erva sagrada, né, a folha, a casca, inclusive a logomarca, né, os cartazes de apresentação do enredo, foram confeccionados pelo Antônio Gonzaga a partir de um tecido tingido com o pigmento natural da Jurema, né? O que é chá usado da através Jurema. da casca seca da Jurema. Eu e Gabriel, a gente foi participar de um evento em Vitória, pouco antes da batida do martelo da escola, né, para oficializar o enredo. A gente voltou com as malas carregadas de raiz e folha de Jurema. Fizeram No mercado lá já para comprar a Jurema. E de diversas tonalidades, né? Que é uma estratégia de tingimento de tecido que a gente vai utilizar também no desfile em alguns momentos pontuais. E a Jurema, para além dessa planta, é a cabocla, né, que todo mundo conhece por aquela imagem famosa dela com a onça, né, à beira de um córrego. E também é um reino encantado, né, o reino do Jurema, com toda uma mitologia, um universo próprio, que Joãozinho da Gomeia absorveu, né, nos ritos que trouxe, né, que plantou em Caxias. Sim. Então é uma entrada de samba muito forte porque mostra esse universo, né, dos caboclos que baixavam na Baixada. E aí a gente parte para a segunda estrofe do samba, que é a Pedra Preta. O assentamento fica ao pé do dendezeiro, na capa de Exu caminho inteiro, em cada encruzilhada um alguidar. A gente dá continuidade a essa introdução e os compositores também trabalharam com poeticidade a abertura de uma gira no candomblé, que a abertura da gira é feita sempre para Exu. Então é como se a gente estivesse também abrindo o samba com a bênção dos caboclos e a de Exu, para que ele possa tanto abençoar o nosso caminho quanto abençoou o caminho de Joãozinho. Então, abrir os caminhos, né? É um enredo que se vale muito, não à toa, também no cartaz do enredo, nas camisas, em toda a arte da escola a gente utiliza muito esse símbolo da flecha, né? Sim, que das tanto setas, remete das aos flechas. caboclos, né? A flecha do arco, mas também aos caminhos, né? Sim. Aos múltiplos caminhos. É um símbolo que a gente está utilizando muito nesse desfile, né? É verdade. E quem abre os caminhos é Exu, Exu, né? Então sim. a gente canta primeiro para Exu para que abra os caminhos e que o samba entre nessa história, né, que é uma história de múltiplos caminhos. Joãozinho foi um grande andarilho, né, que sai do interior da Bahia, vai para Salvador, depois vem para Caxias e segue por outros caminhos aí Brasil É como afora. se a vida dele fosse composta de diversas encruzilhadas, né? Exatamente. A encruzilhada, que é também um símbolo fortíssimo associado a Exu, né? Onde se depositam as oferendas a Exu, por isso os alguidares, né? A comida de Exu, né? Onde se arriam os ebós para que Exu possa comer bem, beber bem e ficar feliz para que a gente faça um grande desfile. E só reforçando um pouquinho, né? Essa ideia do seu Pedra Preta, quem risca ponto, né? Porque os caboclos eles riscam ponto no chão, né? Então é algo às vezes é feito com giz e cada caboclo possui o seu ponto diferente. Existem livros de pontos, né?
E a estética desses pontos também, que é muito bonita, a gente também vai utilizar em alguns Apresentar momentos em alguns chave. de alegorias e Nas fantasias. alegorias do nosso desfile. A gente vai destrinchando o samba, mas vai antecipando É, não só o o processo desfile em criativo, si. quanto alguns spoilers sem imagens que a escola vai levar para Fora que no dentro. candomblé tem aqui uma frase também que diz: o assentamento fica ao pé do dendezeiro, as oferendas, os despachos ficam ao pé de uma árvore grande chamada dendezeiro, entendeu? Uma árvore sagrada. E Exu vai abrir os caminhos para que o samba venha fluir, se Deus quiser, muito bem, na avenida. Exatamente. O dendezeiro é uma palmeira, né, de onde se Exatamente. extrai o óleo de palma, né, que é Isso. proveniente do caroço do dendê, Sim. que é fundamental para Todas as comidas africanas. todo o preparo, né? A gente conhece muito pelo preparo do acarajé, que é a comida de Yansan, né, que vai aparecer também com bastante destaque no nosso enredo. Então, tomara que seja um desfile com muito dendê, Se Deus com calor, com o calor e a força do dendê. Se Deus e os orixás quiserem. Na sequência o samba canta, né? Era homem, era bicho flor, bicho homem, pena de pavão, a visão que parecia dor, avisando o Salvador João. É um dos trechos que eu considero mais ricos do samba, de uma poeticidade ímpar, porque de saída, né, no primeiro verso, ele já mostra essa ambiguidade toda que envolve a figura de Pai João, né? Era homem, era bicho, flor. Então Joãozinho, para além da materialidade humana, né, também se transformando, né, em bicho, em flor, né, em animal, em vegetal. Então essa figura que é múltipla, né, rosianamente. É um trecho que eu acho belíssimo e ao que já mesmo antecipa tempo, inúmeras outras ambiguidades, né? E ao mesmo tempo representa essa visão, as visões que Joãozinho tinha quando criança, quando adolescente, que ele não sabia também se era homem, se era bicho, o que aquelas visões representavam para ele, que posteriormente, né, essa visão que parecia dor, essa visão que parecia medo, se transforma no caminho, novamente, né? É o caminho, a ida dele para Salvador. E essa visão também, tem mais algo a complementar, é que elas eram um pouco de alucinações, alucinógenas, e era um prenúncio de que ele teria que fazer o santo. Era um prenúncio de que ele teria que raspar a cabeça. Na verdade, o Salvador João, ele tem duplo sentido que nós tentamos fazer. Salvar a dor e salvador. Não sei se eu consegui me fazer entender. Claro, Era claro. de salvar a dor que ele sentia, os orixás mostrando para ele que ele tinha que fazer o santo, e como era o caminho para Salvador, dava um duplo sentido, de salvar a dor e de Salvador a cidade. Ele estava Exatamente. predestinado a seguir esse caminho de Inhambupe, né, que é uma cidade do interior da Isso. Bahia, onde João da Gomeia nasce. Tem uma infância marcada por intensas dores de cabeça, né? Isso ele relatava, Exato. né, nas entrevistas orais que a gente tem acesso. A principal delas é aquela que ele dá para Omindareuá, né, a mãe Gisele Cossack, que foi filha de santo dele. E há também uma série de reportagens da revista O Cruzeiro, do Jornal do Brasil. Ele narra, né, que foi uma infância marcada por essas intensas dores de cabeça, sempre acompanhadas dessas visões noturnas, né? Ele tinha muito medo da noite, porque ele sabia que quando ele ficasse no quarto dele, As as dores sombras viriam. projetadas Exatamente. pelos lampiões, aquilo, Ele dizia que as Sabia se era sombras... um vinham homem, se era um visões que ele não pássaro, sabia né? identificar, né? Que Exato. de início ele pensava que era um grande pássaro, uma mistura de pássaro Pássaro, com um homem, homem. que era o seu Pedra Preta, né? Ele parecia que tinha muitas penas, né? Por isso também ele bicho homem, pena de pavão, porque essa visão dele parecia que era coberta de penas. E a pena de pavão o pavão é o pássaro de Oxóssi, e é por isso também inserido aí nessa parte. O pavão ele está presente na sinopse do enredo, e poucas parcerias concorrentes inseriram o pavão no samba. Foi um detalhe que passou um pouco despercebido, mas que faz toda a diferença. Sim. Porque o pavão é um pássaro associado ao Oxóssi, né? E o João da Gomeia grava, né, num dos discos dele, né, dos LPs de músicas de candomblé, uma canção que fala, né, o pavão é um passo bonito com suas penas douradas. Então ele tinha um apreço muito grande pelo pavão. Várias vestimentas dele que a gente tem acesso. A roupa principal de em Oxóssi Caxias, dele né? era uma roupa Era com uma pena de roupa pavão com- dourado. era um lamê brocado com pavão, né? sim. Então ele tinha muito esse apreço pela figura do pavão. E o que remete ao Oxóssi é esse pássaro, essa metamorfose, né, entre homem e pássaro,
que revela também, inclusive, da tensão sexual toda que ainda permeia a figura dele, né? Que também era alguém que se metamorfoseava no carnaval e que utilizava da pena de pavão enquanto forma de exercitar a homossexualidade, né? Uma corporeidade não aprisionada aos padrões, né? Heteronormativos, enfim. É um trecho bastante complexo e belo nesse sentido. E aí já na próxima estrofe, no Camutuê Jubiabá, lá na roça gameleira, da Gomeia dava o que falar, na Curimba feiticeira. É a estrofe que prepara para o refrão de meio, né, para o bis ali do meio do samba, e aí também faz referência a Salvador, porque quando João da Gomeia chega em Salvador, ainda adolescente, Levado pela madrinha, levado pela madrinha dele, que tinha essa percepção de que poderia ser alguma coisa relacionada ao santo, então ela leva ele já direto ao terreiro de Pai Jubiabá, e dali ele já não sai mais, é feito o santo ali. Jubiabá foi pai de santo de Joãozinho da Gomeia, foi quem fez a raspagem de cabeça dele. Camutuê é a cabeça do filho de santo, né? E a gameleira é a árvore sagrada, né, do candomblé Angola, né, a árvore associada ao orixá Tempo, né? Então são árvores que recebem, né, os laços brancos. Há uma série de aquarelas do Caribé que retratam muito bem essa devoção à gameleira, né? Roça era a forma como se chamava, e ainda se chamam, né, alguns terreiros, por serem retirados, né, da região central das cidades, né? Então a Gomeia era chamada de roça. Da Agomeia, né, João, depois de iniciado por Jubiabá, ainda muito jovem, né, 19 anos. com mais ou menos 20 anos, dá início ao seu candomblé, né, e fixa o seu candomblé na Gomeia, na estrada de São Caetano, e começa a dar o que falar, porque vai atraindo, né, intelectuais, artistas, pessoas que queriam conhecer o que era aquele candomblé diferente dos demais, né, que tinha um bailado diferente, que tinha roupas diferentes. E ainda complementando o que você falou, dava o que falar, porque normalmente no candomblé naquela época ou se dançava Angola ou se dançava Queto. Ele dançava os dois na corimba dele, ele tinha os dois. E isso naquela época era um problema muito... Eu não conheço muito a fundo, tanto assim, mas naquela época a religião não podia se dançar os dois. E ele era polêmico. Ele fazia os dois e não tinha problema. E ainda trazia o candomblé de caboclo. Exatamente. Já antecipando que o próprio samba canta na segunda, era um rito mestiço, né? Ele era híbrido, Exato. então e não tinha nenhum problema com essa hibridez, né? E isso acabava incomodando outros terreiros, outras lideranças que eram mais apegados a essa ideia de tradição, né? Havia também toda uma discussão sobre a legitimidade do santo, né? Se ele teria sido raspado ou não, se Jubiabá tinha autoridade ou não. Então é toda uma série de discussões, a gente não vai entrar nesse campo no enredo tanto, né? Mas é uma figura que causou polêmica muito por isso, não tinha medo de misturar tudo, né, no seu terreiro. E é o primeiro terreiro, por exemplo, que abre as portas para o Pierre Verger, né, pro fotógrafo, que foi em Rio da União da Ilha, né, em 98, todo mundo lembra, né, Fatumbi, a Ilha de Todos os Santos. O Pierre Verger vai ao terreiro de Joãozinho da Gomeia e faz o primeiro grande ensaio fotográfico dele dedicado ao candomblé no terreiro de João da Gomeia. Jorge Amado se torna o GAN na Gomeia, ainda de Salvador, Dorival Caymmi. Então a Gomeia começa a ganhar uma posição de destaque que também começa a gerar ranhuras com os candomblés de matriz matriarcal, né? Sim, com o matriarcado. principalmente com o matriarcado Salvador baiano. ainda é marcada, né, por uma tradição de mães de santo. E aí surge um jovem, né, um adolescente praticamente, e começa a ganhar grande destaque ali com um terreiro diferente, né? Sim. Inserindo muita cor na roupa dos orixás, utilizando de materiais Os xirês eram basicamente feitos com roupas brancas, né? Isso a gente fala sempre. E João acrescenta o luxo, acrescenta as cores ao xirê de candomblé. E festas muito fartas, né? Festas marcadas pela fartura, muita comida, muita dança, muita bebida. E aí a gente chega no refrão, né, de meio, que é o que, Oxóssi é caçador, o que arô, Odé. Na paz de Zambi ele é Mutalambô, o Alaqueto, guardião do Agueré. É um refrão dedicado ao Oxóssi, que é o pai de cabeça de João da Gomeia, né?
O orixá da caça, todo mundo sabe, né? Um orixá a quem várias baterias das escolas de samba do Rio de Janeiro são consagradas, né? E que já apareceu em inúmeros desfiles de escolas de samba e que vai ter um destaque, também o devido destaque no desfile da Grande Rio, porque é o orixá da cabeça do nosso homenageado, né? Sim, faz referência também à linha de caboclo, né? A linha de Oxóssi, que era a linha que tocava no candomblé de caboclo de João da Goméia, que vai ser um setor do nosso desfile, né? Essa vinda do candomblé de caboclo para o Rio de Janeiro, então é mais ou menos nessa parte do samba e do enredo que entra essa questão dos caboclos chegando, né? Quando baixam os caboclos na Baixada, então também a gente utiliza esse refrão para mostrar a chegada dessa linha de caboclos de Oxóssi ao Rio de Janeiro. E complementando, a gente vem falando muito de Angola. E aqui a gente usa uma frase para lembrar um pouquinho de Quito, né? O Alaquito, guardião de Agueré. A gente fala um pouquinho aqui nessa frase do candomblé de Quito, que vinha se falando muito só de Angola, e aqui a gente dá uma enfatizada no candomblé de Quito. Sim, também. E faz aquela mescla, né? Porque Zambi é o criador no Rito Angola. Isso. Então, a gente fala, o Mutalambô é Inquice da caça no candomblé de Angola. Às vezes associado, né, ao Oxóssi, diretamente relacionado ao Oxóssi, né? Sim. Então é um refrão que também tem esse hibridismo, né? Essa mistura. Tal qual o candomblé que João da Goméia tocava, é um refrão mestiço, né? É isso aí. O Alaqueto, muita gente no começo falava Araqueto, né? É Alaqueto. Alaqueto. O título, né? Dado ao rei de título Queto. de nobreza, né? O Oxóssi é o rei de Queto. E o Agueré é o rito, é o ritmo, né? O sagrado ao som do qual o Oxóssi dança, né? Então é toda aquela sonoridade, né? Por isso que algumas baterias tocam o Agueré de Oxóssi, né? Que é tocar para Oxóssi, né? E aí a gente já entra na segunda parte do samba. É isso, Dendê e Catiço, o rito mestiço que sai da Bahia e leva meu pai mandingueiro baixar no terreiro, Quilombo Caxias. O samba está viajando, né? A gente vai percorrendo territórios. Então a gente já saiu de Inhambupe lá no início, chegou a Salvador e agora já está em Caxias, né? Quando o João traz toda essa bagagem espiritual dele para firmar um candomblé na cidade recém-emancipada de Duque de Caxias, né? Na Baixada Fluminense. E qual a forma poética como os compositores traduziram isso, né? É isso, Dendê e Catiço, então novamente essa energia, essa quentura do Dendê. Catiço, que remete também a Exu, né? Existem tanto o Exu Bara quanto o Exu Catiço. No nosso desfile essas ideias também vão estar um pouco misturadas. Esse rito mestiço que sai, né, da Bahia e traz Pai João, né, e todas as suas mandingas para baixar, esse trocadilho com a ideia de baixada, né, que é bastante pertinente, num terreiro que também é quilombo, né, que é o que a gente vai cantar no nosso enredo, né? Quilombo no sentido de ser um espaço de sociabilidade muito plural e que servia enquanto um espaço de acolhimento de todas as manifestações culturais mais distintas, né? O terreiro de Pai João não era apenas um lugar onde se realizavam rituais religiosos, era um grande espaço de convivência que recebia praticamente todas as manifestações culturais da Baixada Fluminense, né? E todo tipo de... Desculpa. E o interessante, que eu acho bastante interessante, é o seguinte: quando ele sai do interior da Bahia para Salvador, para fazer o santo, né, raspar a cabeça, ele ainda não é um João. Agora, quando ele sai de Salvador para Caxias, o terreiro dele aqui dá muito certo, vira um quilombo Caxias, porque ele já é um João, ele já vem afamado, ele já é um cara consagrado na crença do candomblé. Já era muito conhecido. E aí aqui, ele faz um quilombo aqui, que aí vai sim, vai se expandir e vai acontecer coisas que nós vamos falar mais para frente. Ele chega ao Rio no final da década de 40 e firmando esse terreiro, esse grande espaço de sociabilidade, como o Léo estava falando, em Caxias, um pouco mais distante da capital, porque a capital, Rio de Janeiro, ainda tinha uma perseguição muito grande aos cultos afro-brasileiros, então mais distante, ele ficava mais distante um pouco da polícia, de outras situações, e lá ele recebia
diversas personalidades e o terreiro foi ganhando corpo, criando volume e ao mesmo tempo ele fazia esses trabalhos internos em Caxias, né? Ele recebia muitos moradores de rua, ele dava muita comida na região, então ele foi se tornando retirantes nordestinos, comitivas de manifestações folclóricas, culturais em geral, né? Estudiosos. E também fazia do terreiro um grande barracão de carnaval, né? Que é a sequência do samba, né? Malandro, vedete, herói, faraó, um saravá para folia. Porque o carnaval é peça fundamental para se compreender esse personagem que tem tantas caras, né? Joãozinho era um apaixonado completo pela folia. Sim. E vivenciou imensamente o carnaval carioca. Ele participava tanto dos bailes, né, de concursos de fantasia. De concurso de fantasia, então o baile, os famosos bailes do Teatro Municipal, né? Uma tradição que começou lá em 1932, junto com o primeiro concurso oficial das escolas de samba. Os bailes do João Caetano. Ele também participava dos bailes do João Caetano, que eram bailes, né, de transformismo. Mais populares. Bailes gay, né? Que ele ia e apareceu, né? Vestido de Arlete, né? Travestido de vedete, o que causou um escândalo, né? Sim. E também participava dos desfiles das escolas de samba. João foi destaque, né, de luxo dos 3 impérios, né, das 3 escolas imperiais em verde e branco: Império da Tijuca, Império Serrano e Imperatriz Leopoldinense. Ele desfila nessas 3 escolas interpretando personagens centrais, né, para uma série de enredos. Então, no Império Serrano, no Heróis da Liberdade, ele interpreta Gangazumba. No mesmo ano, né, no Império da Tijuca, num desfile que acabou interrompido por problemas de iluminação e no som, ele apresentou uma roupa de Omulu, né, que foi um dos primeiros orixás a aparecer. Maria Augusta Rodrigues conta, né, essa história, um orixá confeccionado de ráfia e palha. Sim. Na Imperatriz Leopoldinense ele foi Chico Rei, Realeza Nagô, Dom João VI. E nos bailes do Municipal ele vestia uma série de figurinos inspirados em realezas míticas, né, em heróis da mitologia. Então ele foi Vulcano, ele foi Netuno e ele foi também todas as realezas egípcias, né? Inclusive no mesmo ano ele vai para um baile no Municipal fantasiado de Ramsés, que é o faraó, né, do Antigo Egito, e no baile do João Caetano ele vai de Cleópatra. Então já havia essa ambiguidade também no trato com as fantasias carnavalescas. E é interessante o samba pontuar, né, Malandro Vedete, que fala, né, da homossexualidade, que é um elemento central também para se compreender a personalidade, né, desses múltiplos Joões da Gomeia, e que vai receber o devido destaque no desfile da maneira mais carnavalesca e poética que a gente possa imaginar, né? Vai ter bastante ênfase no desfile. E tenho certeza que vai ser um momento bastante vibrante da apresentação da Grande Rio, né? É uma escola que tem uma ala LGBT muito expressiva, né? A famosa ala do leque. E com certeza esse momento do desfile vai ser uma alegria. Ele era um axé para a folia, né? Ele era, também, era um candomblé na avenida, ele era um axé, ele trazia todo um axé. As coisas se misturavam, né? Interessante isso. Ele levava técnicas de confecção de fantasia para a feitura de roupas de santo, levava técnicas da feitura de roupa de santo para o carnaval, de modo que até hoje tem roupas, né, catalogadas dele, que estão lá catalogados como roupa de santo, mas a gente que é de carnaval olha e diz, nossa, mas isso é uma roupa carnavalesca. É feita São com os mesmos materiais de carnaval, e até hoje, né, eu tenho vários amigos ligados a terreiros, né, eles falam que alguns pais e mães de santo mais conservadores, né, quando querem criticar um pouco essa linha de trabalho de Joãozinho da Gomeia, dizem, não, mas isso é muito carnaval, né? Então, e ele era esse carnaval mesmo, né? Ele tinha um apartamento em Bom Sucesso, né, ali nas proximidades da quadra da Imperatriz, em Ramos, e o que as pessoas contam é que era um grande ateliê de fantasia, em que tudo se misturava, né, assim como a Gomeia em Caxias virava um mega ateliê de fantasias, e ele vestia essas múltiplas personalidades e ia para a rua viver os dias de folia com toda a intensidade, né? Muito criticado, sempre foi muito criticado, né? E tem uma entrevista bem famosa dele para o Cruzeiro, né, que ele é questionado se ele não se importava em ser uma liderança religiosa tão famosa e que ia para o carnaval vestido de mulher, vestido de personagens mundanos, né? E aí a resposta que ele dá é que
tinha problema nenhum, que ele era um ser humano como qualquer outro, com os orixás eles se entendiam, todos os orixás sabiam, né, da humanidade dele, que ele não ia deixar de viver a alegria carnavalesca por nada. Verdade. E aí o repórter questiona, né? Diz, nossa, mas agora você já está falando difícil. Ele diz, porque eu sou pai de santo e tenho que ser analfabeto. Então ele tinha essa postura, né, muito afiada, né, de se impor, né, de mostrar, não vem brincar comigo não, né? Quem é você para falar alguma coisa, né, da minha religião, da minha postura no carnaval? O verdadeiro bateu, levou, né? É uma postura muito altiva, né, muito aguerrida e muito orgulhosa, né, da sua posição, né, porque foi uma grande liderança e viveu o carnaval com a máxima expressividade. E aí a gente já pula pro outro verso, que é bailam os seus pés e pelo ar o benjoim, giram presidentes, penitentes e avás, curva-se a rainha e os ogãs batuqueiros pedem paz. Dando sequência, inclusive, ao nosso desfile, a gente sai da rua, né, do espaço carnavalesco, dos desfiles das escolas de samba, dos salões onde ele desfilava com as suas fantasias e vai para os palcos. João, junto com as suas filhas de santo, cria um grupo de balé afro e com esse grupo de balé afro ele vai se apresentando nos diversos palcos da cidade do Rio, pelo Brasil. Ele se apresenta no Cassino da Urca, se apresenta no Copacabana Palace. E aí ele vai ganhando essa notoriedade, essa popularidade vai se expandindo até conhecer presidentes como JK. Vale enfatizar também, você está falando, ele tinha sucesso porque ele era um grande bailarino. Ele dançava muito, ele dançava muito. E isso aí faz com que esse grupo dele de balé cada vez se expandisse mais. Claro, por isso que o bailam os seus pés, né? É referência direta a essa qualidade de Joãozinho, um bailarino exímio, e pelo ar o benjoim por fazer essa união da dança com os passos africanos, né? A dança ligada à dança afro-brasileira. O benjoim era uma tipo uma argila aromática, uma erva, que atraiu muita gente. Os famosos nos quais você já citou, muitos deles ficaram atraídos por esse aroma, o aroma do benjoim, como os presidentes, né, filhos de santo, as rainhas do rádio. E o clímax foi a rainha da Inglaterra. A rainha Elizabeth, que a gente faz referência aqui no samba também, né? Curva-se a rainha, referência à rainha que visita ao Rio de Janeiro. Quando ainda princesa? Antes de se tornar rainha, sendo princesa, é uma visita que é um pouco... é pouco noticiada, né? Era uma daquelas viagens que passava por diversas localidades. Né? Se eu não me engano, acho que foi a terceira ou quarta viagem que ela sai da Inglaterra. Não se viajava muito. Então, quando ela vem ao Rio... Por meio do Assis Chateaubriand, né, que era um frequentador da Gomeia, amigo de Joãozinho, por isso que o Joãozinho aparecia tanto, né, no Cruzeiro também. Chateau, que foi em Rio da Grande Rio em 99, né? Que tem uma história também riquíssima, né? Foi embaixador do Brasil em Londres. Por meio de Chateau, a rainha, ainda princesa, né, vê uma apresentação do grupo de balé afro, escrita pelo Carlos Nobre, que recentemente nos deixou, né, mas que era um entusiasta dos mais presentes, né, da feitura desse enredo. Ela teria dito, um dia eu vou ser rainha da Inglaterra, né, e se o candomblé tiver um rei, você será o rei do candomblé, você é o rei do candomblé. E aí, quando ela é coroada rainha, o presente oficial, né, da cerimônia de casamento era um sino de ouro, e ela envia uma dessas lembranças, né, da cerimônia de coroação por meio do Chateau para João da Gomeia. Então ele recebe esse presente à distância. Há quem diga que a rainha não deixou de se consultar com o João da Gomeia também à distância, né? Aí já fica e carnaval é isso, é esse espaço da fabulação, né? Da gente questionar. Com certeza. E o fato é que ele ganhou esse sino dela, né? Isso é fato, e o sino desapareceu, né? Assim como vários objetos quando ali a Gomeia foi sendo desapropriada, né? Daquela região que hoje é um terreno abandonado, né? É interessante nesse trecho também, né, ainda no Bailam aos Seus Pés, porque Joãozinho foi professor de Mercedes Batista, que é a primeira bailarina negra, né, a ocupar uma posição no corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele teria bailado com ela também no Municipal, né, então chegado a esse palco
tão glorioso, Sagrado, né, né? para o Brasil, Sagrado. na centralidade Sagrado. das artes cultura da cidade do Rio brasileira. de Janeiro. E Mercedes Batista tinha aulas com ele para aprender, né, as danças, né, de cada orixá, os passos de cada orixá. E essa fama dele enquanto bailarino já existia em Salvador, né, porque Jorge Amado escreve ainda sobre a Gomé de Salvador que esse pai de santo é um bailarino precioso, Potencial. digno dos palcos dos maiores teatros, né? É Então o que acontece. ele já tinha um talento Posteriormente. especial para dança e para todas as artes. Já estava Né? prevendo isso lá Porque atrás. assim Sim. como o próprio samba menciona, né, a Pena de Pavão, né, que eu falei da música, ele gravou discos, ele participou de uma série de filmes, o mais famoso é o Copacabana Mon Amour, né, do Rogério Sganzerla, e não tinha medo de se expor na mídia, né? Então era uma figura verdade. muito midiática e que atraía todas essas pessoas, né? A intelectualidade, o show business e Na por aí verdade, ele vai. não tinha medo da crítica, né? Verdade, Leãozinho não. não tinha medo, daí ele Ele enfrentava. Ele enfrentava a crítica, ele não tinha medo. E aí a gente chega no refrão principal, né? Salve o candomblé, epa rei oiá, grande rio é Tatalondirá, pelo amor de Deus, pelo amor que há na fé, eu respeito seu amém, você respeita meu axé. É uma grande saudação ao candomblé, né? Uma grande celebração das religiões de matriz africana, né? De toda essa nossa religiosidade afro-ameríndia, todo esse nosso panteão que precisa cada vez mais ser cantado, né? Nas escolas de samba. A gente se assusta muito quando escuta determinados comentários das pessoas falando mas é mais um enredo afro, né? Como se fosse demais, né? Nunca é demais a gente cantar mas um samba com palavras afro? Não deixa de ser essa uma matriz cultura, né? identitária, Não deixa né? de ser Você uma forma o próprio cultura. carnaval, né? É uma As quadras cultura. das escolas de samba eram chamadas de terreiros, são originários de terreiros. Algumas das lideranças mais importantes para a formação das escolas, né? Zé Espinguela, Tia Ciata e por aí vai, eram lideranças religiosas do candomblé, né? As baianas, né? Um fundamento, né? As nossas mães e tias baianas, né? Obrigatórias por regulamento desde 33, né? E fundamentais para a vida social de toda a escola, expressam essa ancestralidade, né? Então, nunca é demais, é necessário a gente saudar, né? Uma saudação a Yansan, que é a orixá que vai, né, cada vez ocupando mais a cabeça de João da Gomé, à medida que ele vai se aproximando do final da vida, né? Vai se tornando cada vez mais presente. Sim, não era o orixá da raspagem, né? Mas se torna a segunda orixá da cabeça dele. Ele tinha essa presença de Oiá muito forte, né? E ele narra isso também para Omindareuá, né? Tatalondirá, que é o título do enredo, né? É o nome dele no candomblé de Angola. Pai Londirá, né? Pai Londirá, Tata é pai. Vem de Yansan também a ideia de vento de fogo, né? Que é muito associada a ele. Sim, né? aham. Enquanto essa ventania quente, né? Essa ventania de labaredas, ele que dançava, né? Com alguidares com fogo, né? E esse pedido de tolerância, né? Não de tolerância como o Babalaô Ivanir tão bem falou, né? Ivanir dos Santos falou na escolha do nosso samba de enredo, né? A gente trata essa questão da intolerância, né? Mas a gente, na verdade, não está pedindo tolerância, a gente está pedindo respeito, né? Equidade. Sim. Então, é esse grande pedido de respeito, né? De igualdade, de valorização, enfim. A verdade, pegando um gancho na ideia do Bora, é que o que mais acho que inspirou a nossa parceria foi esse refrão aí. Porque esse pedido de igualdade, tolerância, né, com todas as religiões, ele é, além de ser um pedido de tolerância, igualdade, fraternidade com as religiões, não só no Brasil, como no mundo inteiro, ele não fica só no universo da religiosidade, ele serve para a vida inteira. Claro. Sim. Ele serve para preto e branco, rico e pobre, por mais que não esteja no enredo, é um pedido que pode pegar uma ideia e abrir um leque de visões, aonde a igualdade, a fraternidade, a amizade,
o entendimento, a harmonia entre as religiões, ela não cabe só para a religião, ela cabe para a vida inteira, ela cabe para tudo que tem na vida, entre o preto e o branco, o rico e o pobre, o candomblessista e o catolicista. Então, esse pedido, esse refrão, foi o que a gente parou e fez com muito cuidado, muito carinho, e botamos um sentimento, porque nós fizemos o primeiro refrão, quando nós cantamos, a gente falou assim, está faltando sentimento nesse refrão. E aí, a gente, graças a Deus, hoje a gente conseguiu achar esse refrão que coloca todo um sentimento e toda uma verdade. E ainda faz um pedido e alerta ao mundo que a paz, a igualdade, a fraternidade tem que estar em todo momento, em todo lugar. E, no caso do nosso enredo, em todas as religiões. O Joãozinho ele enfrentou, né, e venceu preconceitos a vida toda, né? Negro, nordestino, de origem humilde, gay. Ele enfrenta uma sucessão, né, de ataques e preconceitos e sempre de cabeça erguida, né? Sempre se posicionando, nunca fugindo, né? Nunca usando de meias palavras. É por isso que eu sempre falo que o enredo em si já é um pedido de respeito. E é um ato político, a levada né? desse enredo para a avenida. E é um ato nesse político, momento é uma mensagem em defesa, né, da pluralidade, da diversidade em sentido amplo, né? E que se torna ainda mais importante nesse momento em que a gente acompanha, infelizmente, né, com uma frequência absurda, o número de casas de santo que são perseguidas, depredadas, incendiadas, né? Principalmente na Baixada Fluminense, né? Então, nesse contexto tão desanimador, né, nas páginas dos jornais, né, quando a gente percebe um quadro generalizado de intolerância, de briga, né, de incentivo à violência, cantar uma liderança, né, que reunia tantos estereótipos historicamente condenados, que se impôs, que se tornou um rei, né, o rei do candomblé, e que fazia do terreiro esse espaço que acolhia folia de reis, a capoeira Angola, ele jogava capoeira, todos esses cultos híbridos, né? E que também faziam um serviço social notável, né? E que sobrevivem até hoje, né? E que festejava, né? Que fazia da festa uma forma de resistência e reexistência. Eram alguns dos maiores São Joões, né? De Caxias, o Abdias Nascimento, que é de onde a gente extrai a ideia de quilombismo, né? Foi amigo do João da Gomeia e narra, né, as festas de São João na Gomeia. Então, o Joãozinho fazia da festa, e o carnaval está aí para isso, esse espaço de autoafirmação, de resistência, de luta, né? O corpo dele era um corpo político, era um corpo indócil, era um corpo plural, e a gente espera que o desfile da Grande Rio seja isso, né? Exatamente. Uma grande celebração. É o nosso grito de respeito, em né? defesa, né, da liberdade da celebração religiosa da festa. E da liberdade de ser quem você é, né? Sim. Então, que seja uma grande festa, né? A gente espera que seja uma grande festa, porque é na festa que a gente se entende também enquanto brasileiros, né? Enquanto pessoas que amam o carnaval e que gostam, acima de tudo, da cultura popular brasileira, de toda essa memória, né? Bem, agradecer por essa conversa, essa tarde aqui de bate-papo, e que vocês continuem ouvindo bastante o nosso samba, para que a gente possa cantar junto na avenida, e vocês levem esse pedido de respeito para a vida e para todo mundo nesse convívio difícil que a gente está enfrentando aí no Brasil nesses dias. Eu gostaria de agradecer, em nome da minha parceria, ao trabalho dos dois grandes carnavalescos aí, porque a sinopse foi maravilhosa. Se nós conseguimos chegar num samba desse aí, foi graças ao que eles elucidaram para a gente. Foi graças ao grande trabalho, a grande pesquisa, a grande sinopse, que eu digo assim, não só eu, como a maioria dos compositores do mundo do samba, agora eu falo pelo nome dos meus colegas, como dizem, quando tem uma grande sinopse, grandes carnavalescos que criam grande sinopse, né, porque é uma equipe, eu sei que são os carnavalescos, junto com os historiadores, e criam uma grande sinopse, com certeza vão surgir grandes sambas. E gostaria de agradecer também aos colegas lá da Grande Rio, que fizeram grandes obras e deram muito trabalho. Nós ganhamos, mas não foi nada fácil, nada fácil. Lutamos até o final com muita vontade e graças a Deus a gente conseguiu ganhar. Mas não tira o brilhantismo de quem disputou contra a gente e nos ajudou a brigar até o final para ganhar
esse Foram samba aí. sambas muito bonitos na disputa mesmo. Seria Um possível grande gravar samba. um CD, né? Com Seria certeza. muito bom, inclusive, né? Eu Só gosto. de sambas concorrentes da Grande Rio pro Carnaval de 2020, porque foi uma safra maravilhosa. E eu e o Gabriel, a gente fica muito feliz em ouvir também esse retorno sobre a sinopse, porque às vezes as pessoas acham que as sinopses são um pouco complicadas, poéticas demais. Na verdade, a gente entende que poesia nunca é demais, a poesia é a solução. Poesia Então, é tudo de É a bonito, base, né? enquanto É estiver bonito. dando certo, a gente vai seguindo por esse caminho. E quem dera, né? A gente torce, não acho que seja uma utopia, que todo mundo entenda, né? Principalmente esse refrão, e que isso se torne um lema, né? Claro. Cotidiano. E que haja esse tão desejado respeito, né? E a alegria, que sem a alegria a gente não faz nada, a gente não vive. Então que seja um carnaval bastante feliz para todo mundo e que esse samba consiga ecoar e tocar os corações e as mentes de todos aqueles que virem, né, e vivenciarem o nosso desfile. Muito obrigado aos sambistas da Depressão.